Fala, rapazes do nono ano, tudo tranquilo com vocês? Professor Cristiano Fraga na área, e dessa vez vamos de onda. Bem, pessoal, você deve estar vendo aí no seu canto, sei lá, direito, né? No seu canto direito, uma imagem meio fantasmagórica. Na verdade, eu gravei essa aula com minha câmera, estava no grau, deu um probleminha na imagem, simplesmente travou. Quando eu fui editar o vídeo, eu ia deixar ele sem imagem mesmo. Quando eu ia editar o vídeo, eu percebi que a imagem ela estava desincronizada com o áudio. Então, assim, eu assisti a aula e ficou confuso. Ficou confuso até para mim, que foi quem fez a aula. Então, eu decidi gravar novamente, só que a bateria da minha câmera descarregou. São 3 horas mais ou menos para carregar a bateria da câmera. E eu estou gravando, eu ainda pensei, vou gravar sem imagem. Mas aí não ia ficar tão didático. E aí eu resolvi gravar com a imagem do notebook mesmo, na tela do notebook, da câmera, né, do notebook. E aí eu tô cheio de imagem, cheio de luzes aqui, né? Assunto da semana passada, hein? Luz branca. Tô com a luz do teto, uma luz aqui que eu tô quase ficando cego atrás do notebook. Uma luz lateral aqui, que é uma ring light. Tô com a ring lightona aqui do lado, que eu não vou mexer, senão vai piorar a situação. E assim, vai ter que ser desse jeito, infelizmente, beleza? Então eu peço a compreensão de vocês, espero que vocês entendam essa situação aí. Mas bora pro que importa, que é a aula de ciências. Professor, semana passada tu falasse de onda, e eu acho que eu me lembro. Realmente, a gente falou de onda semana passada. Mas a gente falou de onda no assunto luz. Por que falamos de onda no assunto luz? Porque luz são ondas eletromagnéticas. Só que são ondas eletromagnéticas que vamos dizer assim, a nossa visão é capaz de captar, né? A espécie humana consegue visualizar aproximadamente entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Lembram disso? Isso é basicamente a luz branca, que são ondas eletromagnéticas. Show de bola! E agora a gente vai falar de ondas em gerais. Por quê? Porque não existe apenas as ondas eletromagnéticas, existem outros tipos de onda. Então vamos começar a brincadeira aqui. E aí a gente vai começar logo aqui com o conceito. Como assim, professor? O conceito de onda. Quem gosta de estudar anotando já toma nota, quem gosta de prestar atenção fica de olho, mas sempre atento. E eu coloquei um conceitozinho para vocês aqui, ó. O que são ondas? Ondas são perturbações oscilantes que se propagam através de um meio. Você viu que eu sublinhei aí, que eu contornei a palavra oscilante. O que é oscilante? Aquilo que se mexe. Se tu pega uma corda e balança assim, ela não vai se mexer? Beleza, isso é oscilar. Tranquilo? E como assim, professor? Se propagam através de um meio. De um meio, pessoal, o meio ele pode ser líquido, ele pode ser gasoso, ou ele pode ser sólido. Ou seja, ondas são perturbações, são alterações, movimentos oscilantes que se propagam através de um meio. Beleza? Esse é o conceito básico de onda. Outro ponto importante de onda, aqui já está destacado em laranja, né? É que elas transportam energia, mas elas não transportam matéria. Professor, tu pode lembrar o que é matéria? Claro. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então a gente já aprendeu que ondas são perturbações oscilantes que se propagam através de um meio, seja ele líquido, gasoso ou sólido. E a gente aprendeu que as ondas transportam energia, mas não transportam matéria. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo que isso vai ficar claro na tua mente, beleza? Vamos nessa. Uma outra característica das ondas é que elas podem se propagar no vácuo. Aí tu pode dizer, professor, eu já ouvi falar em vácuo, mas eu não estou lembrado muito bem o que é. Vácuo seria um ambiente, vamos dizer assim, sem matéria. Sem matéria. Então não tem nem ar dentro desse ambiente. Então é um ambiente que nem todo material se propaga nele. Vou dar um exemplo. Vai no mercado, aí tu vai ver umas carnes lá, bem acochadinha no plástico. Aí tem assim, ó. Embalagem a vácuo. Que danado é isso? É que retirou o ar e embalou. E aquela embalagem fica bem justinha ali na carne, beleza? Então vácuo seria um ambiente sem matéria, basicamente, né? Nem ar tem dentro. Tranquilo?
Vamos para o exemplo aqui? Ó, o exemplo que eu coloquei para a gente discutir foi um exemplo bem fácil e didático, que vocês podem fazer até na casa de vocês. Como é que a gente faz, professor? Tu pega um pote qualquer, coloca água nesse pote, pega um conta-gotas ou alguma coisa que dê para soltar uma gotinha de água, né? Ou até mesmo, tipo, um dedinho assim, solta um pingo de água. Vou desenhar aqui um conta-gotas. E pinga aqui dentro. Para quê? Agora imagina que a gente vai olhar de cima para baixo. A gente está olhando assim. Bacia, né? Imagina que a gota caiu aqui. Tu concorda comigo que a água... Vou pegar aqui. De onde a gota bateu, a água ela vai fazer assim. Ela vai formar como se fosse umas ondas concêntricas, né? Ó. Isso é uma onda. A gente vai ver depois que isso, na verdade, isso é uma onda mecânica. Mas, por enquanto, você tem que saber que isso é uma onda. Ou seja, a onda transporta energia. Isso seria a energia da onda. Agora, imagina que tivesse uma folha de árvore. Eu acho que eu peguei a caneta verde, que está tão claro aqui que eu não estou entendendo. Imagina que isso aqui seja uma folha. Você acha que quando essas ondas elas forem propagando aqui, essa folha ela vai se mexer para cá ou para cá? Não. Ela vai ficar no mesmo lugar. O máximo que pode acontecer é ela subir e descer. Porque, lembra da propriedade de onda? A onda transporta energia, mas ela transporta matéria? Não. Então a matéria, nesse caso é a folha, vai ficar paradinha no lugar dela. Ó. Só aqui, ó. Beleza? Isso é um experimento simples, fácil, barato, que você consegue fazer em casa e você consegue estudar a propriedade das ondas. Show de bola, pessoal? Tranquilidade. Vamos nessa? Ó, classificação. Existem dois tipos de classificação. A gente vai estudar o primeiro, que é quanto à natureza. Então, ó, quanto à natureza das ondas, deixa eu pegar novamente a nossa canetinha. Quanto à natureza, ela pode ser mecânica, que eu já dei um spoiler antes, né? Mecânica é aquela que se propaga em meios materiais. E aí eu coloquei 3 exemplos. Som, que se propaga no ar, por exemplo. Mar, que se propaga, a onda marinha, né? Que se propaga aqui no caso na água. Terremoto se propaga na terra. Isso aqui são exemplos de ondas que do tipo mecânica, ou seja, precisam de um meio material para se propagar. No caso aqui, som o ar, o mar, a água marinha, né? E no terremoto a terra, beleza? Agora nós temos as ondas eletromagnéticas, que foi que a gente estudou semana passada, um exemplo, né? Quanto à onda eletromagnética, é aquela que não necessita de um meio para se propagar. Inclusive, elas podem se propagar no vácuo, né? Não é toda a onda que se propaga no vácuo, mas as ondas eletromagnéticas, sim, se propagam no vácuo. E aí, ó, a gente tem aqui, a exemplo, a luz. A gente aprendeu que a luz branca, ela se propaga e ela é formada por várias cores, né? 7 espectros de cores, mas a luz é um exemplo. As ondas de rádio, pô, vou dar um exemplo aqui. Isso vale para rádio e vale para TV. Aqui em Olinda, num bairro chamado Ouro Preto, tem várias antenas. E tem várias antenas, tanto de televisão quanto de rádio. E aí, tipo, essas antenas elas estão transmitindo ondas eletromagnéticas. Eu consigo ver? Não, não consigo ver. Mas como é que a gente sabe que ela está transmitindo? Quer ver um exemplo? Às vezes a televisão da tua casa está ruim e tu pega a antena e mexe de posição e vai melhorando o sinal, né? Por quê? Porque a antena está captando melhor as ondas. Então a onda, apesar dela ser invisível, ela está ali presente no teu dia a dia, no teu cotidiano. As informações aqui também, ó, presentes no raio-x. Cair, se machucar seu joelho, o médico, bate uma chapa aí você vai lá, aí o técnico em radiologia vai colocar teu joelho lá na máquina e vai bater uma chapa, né? Bater uma radiografia, o nome técnico é radiografia. Tu vai ver alguma coisa ali passando pelo teu joelho? Não, tu só vai ouvir o barulho dele disparando e depois tu vai ver aquele papel, que parece um papel fotográfico de filme, né? Com o desenho dos teus ossos, né? Raio-x é um tipo de radiação, é um tipo de onda. Onda o quê? Eletromagnética. Beleza? Tranquilidade? Vamos nessa. Classificação, agora é outra, né? No caso, quanto à propagação e oscilação. Para exemplificar isso, pessoal, eu coloquei aqui, ó,
uma molinha. Pode ser qualquer mola, mas eu coloquei essa daqui porque ela é bem nostálgica, né? Quando eu era criança, a gente brincava bastante com essas molas. Inclusive, eu tinha uma bem parecida com essa, coloridinha. Quem foi criança na década de 90, provavelmente brincou com essas molas. Não sei se isso ainda existe, mas era a diversão da galera. E aí, o que acontece? Quanto à propagação e oscilação, ela pode ser também de dois tipos. O primeiro tipo deles é a que a gente chama de transversal. Transversal. Como assim, professor? Transversal são aquelas ondas que possuem direção da vibração dela perpendicular à direção da propagação. Professor, não entendi foi nada. Vai entender agora. A primeira coisa que tu precisa saber é o que danado é perpendicular. E você já deve ter aprendido em matemática que perpendicular é tudo aquilo que forma um ângulo de 90 graus. Então, 90 graus é o ângulo perpendicular. Agora imagina que aqui tem uma mão segurando a mola. E aqui tem uma parede com um gancho que está prendendo a mola. Se tu fizer o movimento para cima e para baixo, tá vendo que o movimento está nesse sentido aqui? Para cima e para baixo. Essa mola, você concorda que ela vai, apesar dela fazer o formato de onda, ela vai seguir essa direção aqui, para frente? Ou seja, você faz um movimento nesse sentido e a onda vai nesse sentido. Isso é um ângulo de 90 graus, que a gente chama de perpendicular. Ou seja, a direção da vibração perpendicular e a direção da propagação. Vamos lá, você balançou para cima e para baixo e a onda foi no sentido contrário, né? Pegar aqui a caneta. Vamos lá. Você fez um movimento aqui, da vibração num sentido e a onda foi nesse outro sentido. Isso aqui forma um ângulo de 90 graus. Por isso que ela é chamada de transversal, beleza? Tranquilidade. Vamos lá. Ela também pode ser longitudinal. Para a gente falar sobre o tipo longitudinal, a gente também vai usar o exemplo da molinha. Só que agora vai ser diferente. A mola, ela estava solta no outro exemplo, né? Agora, essa mola, ela vai estar em cima de uma mesa. Espera aí. Desenhar uma mesinha aqui. A mola está aqui em cima da mesa, Ela está presa aqui na mesa e está aqui na tua mão. Se tu empurrar e puxar a mola, fizer esse movimento aqui, você concorda que a mola, a onda, ela vai nesse sentido e volta, nesse sentido e volta. Ou seja, o movimento do impulso, da vibração, vai ter o mesmo sentido da onda. Por isso que ela é chamada de longitudinal. Por quê? O movimento que tu vai fazer aqui, vai ser para frente e para trás. E a onda, ela vai como? No mesmo sentido, na mesma direção. Entendeu a diferença? Na transversal forma um ângulo de 90 graus. Na longitudinal o sentido é o mesmo, né? Tranquilidade? Tranquilo, então vamos embora. Agora a gente vai falar um pouco sobre características das ondas. E para falar sobre características das ondas, primeiro tem que saber o que é uma crista. Crista é o ponto mais alto da onda. Imagina aqui uma menina que está balançando uma corda que está amarrada num poste. Está balançando a corda aqui. Você concorda que o ato dela balançar vai chegar a um ponto que a corda vai chegar aqui em cima e ela vai parar para poder descer, né? Esse ponto alto é chamado de crista. Professor, e quando ela chega embaixo, qual é o nome disso? Vale. Então, crista é o ponto mais alto da onda e vale é o ponto mais baixo. Mas tu concorda comigo que se ela esticar a corda ela vai ter um ponto médio aqui? Beleza. Então, a distância entre o ponto médio, o ponto de esticar da corda e a crista é chamado de quê? Amplitude. Isso vale também para a distância entre o ponto médio da corda e o vale. Isso aqui é chamado de amplitude. Então, amplitude é a diferença, é a distância entre o meio da corda, no caso, e a ponta da onda, seja ela crista ou seja ela vale. Tranquilidade? Beleza. Amplitude é isso. Vamos embora. Comprimento de onda. Primeira coisa que tu tem que saber de comprimento de onda é o que danado é essa letrinha aqui,
Isso daqui, pessoal, é uma letra grega, que é um Y, ao contrário, né? Que é chamado de lambda. Opa, errei aqui. Lambda. Lambda. Ficou horrível, né? Lambda. Lambda é o nome dessa letra, que representa o comprimento de onda. E o que é o comprimento de onda? Tu concorda que quando a menina ficar balançando essa corda, ela vai subir, descer e subir de novo. Então, ó, a distância entre esse ponto e esse, que são duas cristas, é chamada de comprimento de onda. Ô professor, e quando ela chega aqui embaixo, sobe e desce? A distância entre dois vales também é chamada de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales, beleza? Tranquilo, professor. E é representado por que letra? Lambda. Show de bola. Período. Preste atenção. O que danado é período? Primeiro ponto que tu tem que saber é que o período é representado por um T maiúsculo. T maiúsculo. O período, pessoal, é o intervalo entre um ciclo completo dessa onda. Como assim? Vê, imagina esse ponto aqui. Quando a menina balança, essa onda, ela vai estar aqui, ela vai ter que descer para depois subir de novo. Tu concorda comigo que quando ela chega aqui, é que ela fez um movimento de onda completo? Isso aqui é o período. É o tempo necessário para que a onda faça um movimento completo. Ou seja, ela venha e volte. Tranquilo? Vamos embora. Frequência. Frequência é a quantidade de movimentos, de oscilações que a onda faz em determinado período de tempo. Então, por exemplo, se a menina ficar balançando a corda, essa corda não vai ficar fazendo várias oscilações? Beleza. Vamos dizer que eu quero saber quantas oscilações vai fazer em um minuto. Você quer saber, então, a frequência. Por quê? Porque é a quantidade de oscilações que a onda faz em determinado período de tempo. Eu falei minutos, mas em alguns casos, ou melhor, na maioria dos casos, se usam os segundos, beleza? A quantidade de oscilações que uma onda faz em um período de tempo é chamado de quê? Frequência, que é representado aqui pela letra F. Letra F. Pegar aqui a canetinha. Bem, pessoal, é basicamente isso daí o assunto de ondas, beleza? A gente viu que a onda ela pode ser mecânica, ela pode ser eletromagnética, existe a frequência, existe o período, comprimento de onda, crista, vale. Se tu tiver dúvida em algum desses pontos, mande as ordens. Na última aula eu fiquei bem satisfeito. Tiveram alguns alunos que tiveram dúvida no assunto, entraram em contato comigo, a gente sanou as dúvidas e o aluno entendeu. E o importante é isso. O importante não é você decorar, não é você ver esse vídeo só para responder as questões. É você compreender, é você tirar um pouco dessa utilidade desse conteúdo para a sua vida, beleza? Professor, é um assunto simples? Não, não é um assunto tão simples. Talvez você precise repetir, dei uma gaguejada agora, repetir esse assunto aí 2, 3 vezes para poder entender, beleza? Mas você sim consegue entender. Quer uma dica? Essa aula, pega o teu caderno, anota no caderno, tudo que eu for falando, vai anotando, pausa, anota. Comprimento de onda, vamos ver o que é comprimento de onda. É a distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales. Aí faz o desenho e tenta entender. Por amplitude. Se a corda está no meio e a crista está em cima, amplitude seria o espaço ali entre o meio da corda e a ponta. Mas pode ser também a parte de baixo. Então pode ser também a distância entre o meio e o vale. Então você vai tomando nota e isso vai ficando mais claro na tua cabeça. Faz os desenhozinhos que eu coloquei e aí você vai tentando assimilar esse conteúdo, beleza? Qualquer dúvida, estou às ordens. Foi um prazer. Até mais, pessoal.